Câmara. Qual vai ser a estratégia para que essa MP seja aprovada no Senado? E será que passa? Então, passar vai passar. Eu acho que passa e passa tranquilo. Ninguém tem o direito de questionar um governo que se instala a forma que ele quer fazer o ministério dele e quem ele quer nomear. Ele teve, na eleição para presidente, o presidente Lula teve uma carta do povo brasileiro dizendo: olha, você será o presidente, quando ele foi eleito. E como ele é eleito, ele monta o ministério da forma e a estrutura que ele quiser, no sentido de fazer um governo voltado para a população. Nós podemos fazer algumas modificações, mas quem vai executar, quem é o executivo, quem tem a responsabilidade dos seus ministros, tanto nas ações positivas ou possivelmente uma ação negativa, é o próprio presidente que nomeia ministro, e ele tem o poder de nomear e tirar, como também foi dado a ele a representação do povo brasileiro, quando ele se elege, para que ele possa montar o ministério. Então, veja bem, infelizmente, chega no Senado, ou a gente vota ou, não, ou vota, porque não tem outra saída. Ou senão, volta a ser a estrutura que não é a estrutura que o presidente Lula se comprometeu para administrar esse país, para governar esse país. Então, eu acho que cada um no seu lugar, cada um no seu cada um. Sem mudança, vai votar do jeito que veio, não vai mudar nada. Não, mas não tem como mudar, Fabiola. Se mudar, o máximo que o Senado pode fazer é uma emenda repressiva, você está tirando alguma coisa, mas não pode fazer mudança. Se fizer mudança, tem que votar para a Câmara, e não vai votar mais na Câmara. Então, aí vai caducar a medida provisória. Essa é uma questão que o Senado, desde quando eu estou aqui, há 8 anos, que a gente vem questionando esse tipo de relação. Né? Eu não vou aqui, não é do Arthur Lira, longe de mim estar aqui dizendo que o Arthur Lira, vocês que acompanham o Congresso Nacional, não é de hoje que o Senado recebe uma medida provisória que vai caducar em horas e nós somos obrigados, para não fazer um mal maior ao país, a aceitar aquilo que vem, sem a gente ter nenhum tipo de discussão entre os senadores e nem de opinião sobre isso. Lógico que nós vamos debater, mas vamos debater o quê? Debater aquilo que já está consolidado, ou a gente consolida o que veio da Câmara, ou não há absolutamente nada. Então, olha, está aí é esse o projeto que nós queremos. Vocês aí só fazem referendar. Vocês não têm direito a discutir e nem fazer nenhuma emenda e nem propor nenhuma outra alternativa para essa medida provisória. É essa a situação. Agora, nós temos que fazer. Já Mas tivemos essas discussões antes, Fabiola. Já houve essas discussões. Não é com o Arthur, foi com o Rodrigo, foi com outros o senhor presidentes acha da que foi Câmara. proposital, senador? Foi proposital? Porque quando o senhor até diz agora que, e até ontem eu ouvi muito sobre isso, quer dizer, é um absurdo. O governo Lula foi eleito democraticamente, foi escolhido pelo povo, criou novos ministérios que foram celebrados, né? Como o Ministério dos Povos Indígenas, pela primeira vez uma ministra indígena, e aí Lula, esse ministério tira o poder. O senhor falando agora que acha isso muito equivocado, né? Cada um no seu lugar, foi o que o senhor falou. Quer dizer, o governo federal, o executivo, tem o direito de governar conforme ele deseja, conforme ele pensa que é o melhor para governar, né? Como é que o senhor vê? Foi um golpe contra Lula, isso nesse sentido, né? O golpe bem entre aspas, né? Foi uma paulada em Lula, no governo Lula. Como é que o senhor vê os bastidores dessa manobra que aconteceu dentro da Câmara e passar isso aí na prorrogação para o Senado sem a possibilidade de mudança? Veja bem, as substituições, o jogo já está encerrado, já terminou esse jogo. O Senado concorda com esse jogo ou não concorda, não tem outra opção. Mas, Fabiola, deixa eu lhe dizer uma coisa: eu não faço juízo sobre atitudes. O que eu estou falando é que não é uma prática agora, isso vem há muito tempo acontecendo, que o Senado não é mais uma casa revisora,
É uma casa que referenda aquilo que vem da Câmara. Ponto final. E era pior, seria pior se não tivesse as comissões. Porque nas comissões você ainda divide, tem deputados e senadores discutindo as emendas, o texto final, que é aprovado primeiro na comissão, que depois vai ao plenário, tanto da Câmara como do Senado. Pior seria que se fosse uma indicação pura e simples do presidente de uma das casas indicar quem seria o relator da medida provisória A ou B, sem passar pela comissão, sem ter essa comissão formada. Essa comissão formada ainda dá uma discussão, você pode emendar na discussão, mesmo que as suas emendas não ganhem. Mas o que eu falei sobre a questão de quem ganha a eleição não se acabou com os ministérios, se diminuiu o poder do ministério, tá certo? Muito mais por questões do ponto de vista pessoal, do comportamento de alguns ministros, do que propriamente da questão, você dizer politicamente se está certo ou está errado. Né? Não, se é retaliação, não é, se não concordo ou não, é uma outra coisa. Só que o ministério, ele não é feito para a pessoa, o ministério não é adequado para uma pessoa, o ministério é adequado para resolver e trazer programas e projetos para o país. O que eu sempre digo é o seguinte: eu tenho um respeito muito grande por todos os ministros e ministras do presidente Lula. Agora, tem alguns ministérios que não têm proposta, são fiscais somente, que dizem não pode, não deve, não pode acontecer. Isso aí também nos deixa muito incomodados.